A paz de Deus a todos, meus irmãos. Hoje aprenderemos biblicamente um pouco mais a respeito da natureza criadora do homem e de seus atributos morais e éticos. Sabemos pelas Escrituras Sagradas que Deus criou o homem do pó, e pó tem para todos os gostos e desgostos. As nuvens, por exemplo, não seriam possíveis sem o pó. É em torno de suas partículas que a água evaporada condensa para voltar ao solo como chuva, a mesma chuva que, depois, retira até 90% da poeira. No sexto dia, Deus, com a sabedoria, sua aluna desde o princípio, criou o homem do pó da terra, ou numa análise mais profícua, de 7 graus de densidade, sendo 1 a sua carne da terra, 2 o seu sangue do orvalho, 3 os seus olhos do sol, 4 seus ossos da pedra, 5 a sua inteligência da vivacidade dos anjos e da nuvem, 6 suas veias e seu cabelo das plantas da terra, 7 a sua alma do seu sopro e do vento. E deu-lhe 7 naturezas: a carne para a audição, os olhos para a visão, a alma para o olfato, o sangue para o tato, os ossos para a resistência e a inteligência para a doçura e o regozijo. Formulou uma máxima adequada. Criou o homem da natureza invisível e visível. De ambas provém sua morte, sua vida e imagem, que é pequena na grandeza e grande na pequenez. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A ordem de Deus foi de subjugar e dominar a terra com a sabedoria de Deus. Especificamente, de modo magistral, o Criador suscita sobre o homem 7 qualidades que identificam a quem este pertence. São 7 atributos que permitem ao homem ser o representante legal de Deus na terra, os quais são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Só o amor possui 15 qualidades elencadas na Bíblia: sofredor, benigno, não é invejoso, é puro, não é soberbo, é decente, desinteressado, paciente, não suspeita mal, não é folgado, é verdadeiro, crédulo, esperançoso, resistente. O amor é infalível. Todas estas virtudes produzem no homem o espírito de mansidão. Agora, você sabia que a mansidão, na época em que Paulo escreveu suas cartas, não era uma virtude muito bem vista pela sociedade? Nesta época, aqueles que se impunham pela força física eram adorados como heróis. Mas aos olhos de Deus, a mansidão sempre teve extremo valor. Observe a passagem profética de Isaías 53. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Esta foi, sem dúvida, uma das razões pelas quais os judeus não aceitaram o Messias. Afinal, como esperar que um sujeito com estas características viesse a ser seu herói libertador? Parece que naquele tempo o homem exigia um Deus com as características que lhes convinha, um libertador personalizado, algo que não acontece nos dias de hoje. O que você acha? O que talvez eles não soubessem é que ser manso não é o mesmo que ser passivo. 1 Pedro 3,4. Seja, porém, o interior do homem unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Quero agora lhes mostrar algo interessante.
Sabe aquele juramento que se repete em passagens como 1 Samuel 3,15 e 14,44? 2 Reis 6,31? Deus me faça outro tanto. Pois bem, um juramento é um ato solene. Aparece nas promessas do próprio Deus, Gênesis 26,3. Usa-se nas convenções entre rei e seus súditos, 1 Reis 2,43. Entre patriarca e o povo, Gênesis 50,25. Entre senhor e servo, Gênesis 24, 2-9. Entre povo e povo, Josué 9,20. E entre indivíduo e indivíduo, Ruth 1,17. E o que isso quer dizer? Parece complicado, mas não é. O termo aqui era usado para assegurar o caráter fidedigno de uma promessa. Se uma pessoa jurasse e cumprisse o prometido, o tal era uma pessoa digna de confiança. Em outras palavras, possuía as qualidades de um homem justo, a semelhança de seu Deus Criador. Do contrário, não cumprindo tal promessa, o indivíduo poderia ser considerado um mentiroso, portanto, indigno, filho do pai da mentira. Deus me ou te faça outro tanto se resume da seguinte forma: se o indivíduo fosse leal à sua promessa, ele seria pobre de espírito. Possuiria somente as 7 qualidades necessárias para ser chamado filho de Deus. Do contrário, Deus lhe faria outro tanto, ou seja, acrescentaria em lugar dos 7 espíritos bons, outros tantos espíritos maus. Neste caso, multiplicado por 3, que dá o total de 21. Mas por que 21? Porque, biblicamente, os atos de impiedade são 21. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, cobiça, paixões, concupiscências e vanglórias. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora ficou claro e fácil compreender o porquê de Lameque dizer que se Caim, seu pentavô, que era um homem mau, foi castigado 7 vezes, então ele, seu circunstante assassino, seria castigado ou vingado 70 vezes 7? Lucas 11, 24 e 26 diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e, não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Vamos então rejeitar a maldição de Caim e Lameque, amar e perdoar o próximo não 7, mas 70 vezes 7, 7 dias por semana? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Mas o maior destes é o amor. Desejo de coração que os 7 Espíritos de Deus estejam sobre você e sua família, hoje e sempre. Amém.